Passamos agora ao conteúdo da nossa disciplina de Teoria da Literatura 4. Estamos iniciando então a videoaula 2. Vamos conhecer agora o conteúdo da nossa disciplina Teoria da Literatura 4. Retomemos um pouco a questão: o que é literatura? É preciso lembrarmos que o texto é um composto por elementos da comunicação, e no caso, uma comunicação literária. Vejamos, se nós temos autor relacionado a texto e o texto relacionado ao leitor, então autor e leitor estão intimamente relacionados por meio do texto. Lembrando que texto é igual à forma mais o conteúdo mais sua composição. Aqui temos uma relação de reciprocidade interna entre autor, leitor e texto. E o resultado é um texto composto pela sua estrutura material, mais a sua temática, mais a sua composição representada pela linguagem em seus aspectos de exposição e representação. Assim, temos que o século XX refletiu sobre o valor da palavra no uso artístico, quando ela não é utilizada apenas como símbolo de troca, como um conceito, mas por todo o seu aparato físico, desde o potencial de sugestão sonora às situações de exploração gráfica e visual pelo texto artístico. Ademais, a forma é entendida como o todo da obra, na qual forma e conteúdo não se dissociam. Estão lembrados? Portanto, para finalizarmos essa introdução, deixo aqui um pensamento importante do crítico literário brasileiro Eduardo Portela, que pode auxiliar-nos a entender os caminhos da teoria e da crítica literária antes de prosseguirmos nos estudos das correntes que marcaram o estudo intrínseco da literatura no século XX. Vejam o que Eduardo Portela reporta. A crítica literária deve preservar a heterogeneidade para implicitar ou explicitar a verdade da obra. O literário não é apenas discurso, porque dá origem ao discurso. Não fala, faz falar. É o pré-texto instaurando o entretexto. Como penetrar nessa estrutura homogênea? É imprescindível estar de posse de um saber integrado e integrador de toda a constelação elaborada pelo entretexto. Perceber a dinâmica que alimenta as categorias fundadoras, estilo, individualidade, ambiente, forma, sons, todos os diferentes recursos da unificação da obra, já que toda essa complexa e matizada polivalia desemboca no único estuário unificador, a obra. A apreensão dessa disseminação terá de processar-se no interior da dialética de identidade, linguagem, pretexto, e diferença, língua e texto. Vamos conhecer agora dois dos nossos principais aspectos dessas correntes, a estilística propriamente dita e o formalismo russo. Na estilística, que concentra todo o seu estudo no estilo utilizado, temos dois principais nomes para serem lembrados: Charles Bailey e Dámaso Alonso. Para Bailey, a estilística estuda, portanto, os fatos de expressão da linguagem organizada sobre o ponto de vista do seu conteúdo efetivo, isto é, a expressão dos fatos da linguagem sobre a sensibilidade. Entendendo melhor, a arte de escrever repousa essencialmente na escolha do termo justo para a expressão de nossas ideias e dos nossos sentimentos. Por outras palavras, só escreveremos bem quando, na série sinonímica, escolhermos a palavra ou grupo de palavras que melhor se ajustam àquilo que queremos exprimir. É nessa escolha que reside em grande parte o segredo do estilo. Por outro lado, Dámaso Alonso aprofunda e caminha numa direção mais específica, como veremos a seguir. Para ele, o estudo deve se voltar para as grandes obras, obedecendo a 3 graus de conhecimento. O conhecimento do leitor, ligado à intuição iluminada pela leitura e que reproduziria a intuição que origina a obra. O segundo aspecto, o conhecimento da obra literária. É do crítico, o leitor excepcional ou experimentado,
dotado da capacidade receptora e de intuições profundas, nítidas e totalizadoras da obra. Para ele, portanto, a crítica seria uma arte também. O conhecimento científico da obra literária. Quando o crítico e o leitor se defrontam com perguntas como: por que este verso me toca? Como se origina esta onda de emoção que passa por minha alma e que relação ela tem com a vida que me rodeia? Essas perguntas, que percebem a obra literária como um todo fechado em si, indicam que a obra literária passa a ser analisada estilisticamente, com o objetivo de alcançar a sua essência. Vejamos esse quadro a seguir. A estilística de Alonso ocupa-se do signo poético em dupla face, significante e significado. Assim, para ele, significante é algo concreto e material, ao passo que o significado pode ser conhecido mediante a intuição. Vocês já viram na fonética a transcrição do plano fônico de uma palavra. E aí vocês têm os nossos significantes. Quando você materializa isso numa conceituação, você vai ter o significado. Entendendo mais. Para a estilística, sempre há um texto particularizado pelo estilo, assim como há um autor particularizado pelo estilo, de modo que a tarefa do crítico consiste em termos amplos na identificação e análise dessa particularização. Assim é que a abordagem estilística é uma das correntes teóricas que se baseiam na sensibilidade de quem lê ou analisa o texto literário, assim como em seu conhecimento linguístico e gramático. Só para finalizarmos, estilística é um ramo da ciência da linguagem, surgida nos anos 30 e 40 com Charles Bailey, discípulo de Saussure, e que foi quem primeiramente colocou a estilística como ramo da ciência da linguagem. Ele propôs ainda uma estilística fundamentalmente linguística, ainda não voltada para os aspectos da função estética da língua literária. Passamos agora à parte 3 dessa videoaula, que abordará o formalismo russo. Aqui temos Viktor Shklovsky, que é considerado o pai do formalismo russo, e também temos o famoso, não menos conhecido, Roman Jakobson. Para entendermos melhor o formalismo russo, vamos a uma introdução síntese de Roger Samuel. A primeira notícia que se dá sobre o formalismo russo diz que nasceu no Círculo Linguístico de Moscou e durou até por volta de 1924-1925, quando o patrulhamento ideológico bruscamente interrompeu suas pesquisas, não sem o fuzilamento de alguém como o linguista Polivanov. Nessa época, foi fundada a Associação para o Estudo da Linguagem Poética, chamada de Opaiaz, que também não escapou ao início do stalinismo. Não era para estranhar, o chefe do formalismo, Shklovsky, atacava o marxismo. Os que deixaram trabalhos pioneiros, além dele, foram Eichenbauer, Jakobson e Timjanov. A literatura, entretanto, é explicada no formalismo como uma função da linguagem, a função poética, que dá ênfase à própria mensagem, uma contradição, já que naquela época se omitiu o estudo da própria mensagem. O formalismo russo surgiu como primeira reação sistematizadora aos estudos geneticistas da literatura, como reação ao determinismo, numa preocupação em fazer com que os estudos literários se voltassem para a obra em si, enquanto objeto autônomo de investigação. É bom lembrar que o formalismo não se volta para os estudos dos reflexos sociais numa obra, nem procura ligá-la com o contexto social, e menos ainda com o contexto histórico. Pode-se dizer que o formalismo, até certo ponto, limita-se ao estudo da mensagem do texto. Um dos primeiros fatos que o movimento instaurou foi a autonomia dos estudos literários. Para estabelecê-lo, elegeram a obra como objeto de estudo. Jakobson tem uma frase que resume a proposta inicial do formalismo ao dizer que a investigação literária tem como objeto não a literatura em sua totalidade,
mas a literariedade, isto é, a especificidade do objeto literário. Vamos entender literariedade, o foco no poema, não no poeta, não nas circunstâncias em que o poeta escreveu, na obra e não no autor, na autoria da obra. A poesia tende a apresentar o familiar de tal maneira que parece estranho, desconhecido e novo. É como se a poesia procurasse apresentar algo que não tivesse nenhum nexo com o contexto social histórico que o autor pertencia. A poesia provoca uma nova percepção da realidade e a imagem contribui para isso. É uma nova forma de desfamiliarização do texto, ou seja, tudo aquilo que seria familiar, próximo, é afastado da análise crítica do texto. O estranhamento funciona como um antídoto contra a automatização da percepção, conseguido às vezes numa linguagem despojada. Observamos como o princípio do estranhamento tem uma analogia com aquilo que muito mais recentemente Roland Barthes coloca ao dizer que, afinal de contas, o papel da poesia não é falar o inefável, e sim silenciar o dizível. Então, outro aspecto importante da análise desse formalismo russo é conhecido como estranhamento. Para facilitar a observação e memorização de vocês, veja o quadro a seguir. Você tem aqui o conceito e depois a definição em cima daquele conceito. Para explicar melhor, literariedade, conjunto de traços constitutivos que caracterizam a obra literária. E aí entram os seus recursos sonoros e linguísticos. Estranhamento é a reação de quem lê diante da obra de arte causada pela organização da sua linguagem. E a desfamiliarização, que é o efeito gerado pela capacidade do autor, do artista, de organizar a linguagem de tal forma que se distancie do automatismo da linguagem comum. Bem, com esse quadro finalizamos essa abordagem do formalismo russo, que vocês poderão aprofundar nas suas leituras nos materiais disponíveis na biblioteca do curso e também em leituras de outros materiais que pesquisarem, inclusive na internet.